Boa tarde, galera. A gente escolheu aqui algumas questões de gramática, que é essa matéria maravilhosa, né? Acho que qualquer matéria, depois de AFA, acaba ficando maravilhosa, né? Brincadeira, claro que é brincadeira, né? Mas vamos lá. A gente tem aí 27 questões de português para trabalhar, para revisar e para treinar, né? Porque a gente sabe que a nossa filosofia, nossa que eu digo das nossas aulas, é que a teoria é apenas 30% da sua aprovação, né? 70% é prática, é fazer exercício. E a frase de autoajuda, funciona? Qual é a porcentagem da frase de autoajuda que eu leio todos os dias? É zero, cara, não adianta. Não vai adiantar. Se a gente não praticar, meu parceiro, infelizmente, a teoria vai embora. Vai pra aula, senta lá, aprende tudo direitinho. Tem de tudo, cara. Se até o dia da sua prova você não tocar em exercícios, se você não fizer incessantemente exercícios, o dia da prova vai ser um dia de terror, cara. Você vai falar assim, caramba, aprendi tudo, mas na hora de fazer eu não sei. Quem é que nunca passou por isso? Você entende na aula, quando vai sentar para fazer, é zero. Isso é somente falta de treinamento, não é falta de aprendizado. Porque o aprendizado, ele não apaga, ele não some. Mas se você não treinar, não adianta. Não adianta eu entender a mecânica, o movimento da cesta de 3. Se eu não pegar a bola, meu irmãozinho, ó, e não treinar, a bola não entra não. Até para quem treina é difícil, né, galera? Fazer cestas de 3 é praticamente impossível para quem não treina. É a mesma coisa que passar em prova, viu? Que metáfora legal, basquete com concurso, mas é verdade. Concurso é condicionamento físico e psicológico. E o condicionamento psicológico vem com prática de provas. Por quê? Se você tem o hábito... Esse microfone, velho, tá bom? Tá dando para ouvir atrás? Valeu. Se você tem o hábito de fazer exercícios sempre, o dia da prova vai ser só mais um dia. Se você nunca faz exercício, vai ser uma novidade da prova. E não é para ser uma novidade. O dia da prova é para ser o dia de botar em prática o que você sabe. E se você apenas leva a teoria e senta no dia do concurso, você vai falar assim, ó, hã? O que é isso? Por quê? Nem sempre é o CESP, né, galera? A gente está acostumado com o CESP desde o ensino médio. A gente, que eu digo, já estou me incluindo em Brasília, né? Mas quem é de Brasília está acostumado com o perfil do CESP. Ainda assim tem que treinar. Imagina uma banca que é outra. Chega para você fazer a VUNESP, a FCC, a CETRO. Negócio tenso, né, cara? Então, se não praticar, não pega intimidade com a banca, beleza? Esquece o decoreba, esquece aquele método antigo. Vamos assistir as aulas bonitinho, que é importante. Só que saiu de sala, tem que ter em mente assim, ó. Até a próxima aula, eu vou fazer o máximo de questões que eu puder. Vou arrumar um tempo, vou dar um jeito, internet, Facebook. As redes sociais estão aí para isso. O que tem de professor botando questão de prova para comentar, fórum, concurseiro, aproveitar isso aí, né? É a grande oportunidade. Então, o primeiro assunto que eu escolhi é crase por um motivo muito fácil, muito óbvio. Cai sempre. Não interessa a banca, não interessa o órgão e não interessa o nível do concurso. Pode ser até para o Habib's, vai cair crase. Juro, juro. Sempre cai crase. É um assunto obrigatório em prova de concurso. Ó, concurso do Banco do Brasil, Gran Rio. Se a prova tivesse 3 questões, eu falaria, grande chance de uma ser de crase. A prova tem 10. Galera, crase é um assunto que a gente tem que saber, beleza? Eu escolhi os assuntos para esse de hoje que a gente tem que saber. Crase, concordância, né? E SVC, que é sujeito, verbo e complemento. Falar de crase aqui rapidinho. A crase na gramática antiga da escola, a gramática didática, era uma lista gigante de regras, não é isso, galera? Aquela assim, ó, não se usa a crase em 1, 2, até o 18, né? Depois estava assim, usa-se crase em. Aí listava mais uns 8. E a crase é opcional, enfim. A galera que tenta decorar esse tipo de assunto, crase, e vai para o concurso público, pode ter certeza. A banca vai encontrar uma forma de driblar, de dar uma rasteira em quem decorou. Decorar crase, regra de crase, não adianta muito. A gente tem que entender o que é a crase. E crase, você que estudou, você sabe. É a fusão de preposição, mas o que, galera? Artigo. Claro que também acontece crase na palavra aquele, não é isso? Aquela e aquilo. Olha para cá, por favor. A crase acontece por um motivo muito simples. Olha aqui. A preposição a, que alguém pede, né? A preposição da crase, que é o a, sempre vai aparecer
quando outro elemento exigir. Sim ou não, galera? Outro elemento vai exigir a preposição. Na sequência, vai ter outro a, que é o artigo, né, galera? O artigo se refere a quem no português sempre? Substantivo, gostei. Todo artigo em língua portuguesa tem um compromisso com o substantivo. Não existe artigo sem substantivo. Existe substantivo sem artigo. Beleza? Quando você generaliza, você não usa artigo. Tipo assim, ó. Estudantes são dedicados. Estou falando de quem? De modo geral. Agora, artigo sem substantivo, ó, esquece. Não existe. Então, para ter crase, tem que ter preposição mais artigo, certo? A preposição que aparece, alguém pede. Sim ou não, família? E o artigo que está ali sempre vai se referir a um substantivo. Sim ou não? E o substantivo a que o artigo a se refere é masculino ou feminino, por favor? Precisa decorar que não se usa crase antes de palavras masculinas? Pensa comigo, a crase é o quê? Quando eu levantar o braço direito, você fala a preposição a. Quando eu levantar o braço esquerdo, artigo a. Beleza, galera? Crase é o quê? Mais o quê? Tem como ter artigo a para algum masculino? Não. Então não decora que não se usa crase antes de palavra masculina. Pode te atrapalhar, hein? Decorar isso pode atrapalhar, porque tem crase no aquele e é masculino. Tem crase no fiz um gol a Messi. Tem crase e é masculino. Então não decora essa regra não, que ela atrapalha. Olha como é que vai funcionar isso aqui, gente. Ele sempre foi favorável à proposta do partido. Troca por gentileza, proposta por pedido. Ele sempre foi favorável ao pedido, né? Compara com isso aqui, por gentileza, ó. Compara com isso aqui. Deixa eu apagar. Família, olha pra cá. Ele sempre aceita a proposta do partido. Troca de novo, por gentileza, proposta por pedido. Olha o que eu tenho ali. Ele sempre foi favorável ao pedido do partido, sim ou não? Olha embaixo. Ele sempre aceita a proposta. Bota pedido. Ele sempre aceita? Você reparou que quando eu troquei pelo masculino, no exemplo abaixo, o a virou, sim ou não? Sim. Sabe por que o a virou? Porque ele era um mero artigo. E o artigo tem que concordar com o substantivo ao qual ele se refere, sim ou não? Sim. Esse a aqui se refere à proposta feminino, sim ou não? Ele é feminino. Se eu boto o pedido no lugar, galera, ele tem que virar o quê? Masculino também, o pedido. Olha a perguntinha que eu te faço. Troquei aceita a proposta, ficou aceita o pedido. O a virou o, certo? E crase é o quê? Preposição a mais. Quando eu botei masculino, apareceu alguma preposição? Sabe por que não apareceu? Porque ninguém pede. A preposição a aparece quando alguém? Beleza. Compara com o de cima. Ele sempre foi favorável à proposta do partido. Troca a proposta por pedido. Ele sempre foi favorável? Apareceu, galera. A mais o, sim ou não? Esse a que está aqui é o que mesmo, hein? Preposição que alguém pede. E esse o que está aqui se refere a quem? A pedido, é um artigo. Um simples a, quando vira o, me prova que ele era apenas uma vogal, sim ou não? Que se transformou em o. Esse azinho deu origem a dois elementos, sim ou não, família? Sim. Então está provado que lá em cima não tinha um a só. Tinha o a preposição e o a o quê? Eles se misturam porque eles são iguais. Tranquilo ou não tranquilo? Se eu troco o feminino, ó, iguais. Se eu troco o feminino pelo masculino, eles são iguais? Aí eles não se misturam. Você verificou que eu troco pelo masculino para arrancar lá de dentro dois elementos? Um exemplo mais fácil e mais básico. Olha aqui. Eu vi a praia e eu fui à praia. Galera, em qual dos dois vai ter crase? No primeiro ou no segundo? Troca a praia por clube. Vem para Brasília. Eu vi a praia. Bota clube. Eu vi? Você reparou que o a virou o, sim ou não? Pô, se o a virou o, é porque ele era apenas uma vogal, né, galera?
Ele era só o artigo que concordava com praia, e se eu boto o clube, ele concorda com o clube. O a deu origem a um só elemento, certo ou errado? Olha lá agora, eu fui à praia, troca praia por clube, eu fui? Agora, cara, um simples a deu origem a mais o. E esse a que está aqui é o que mesmo, hein? Preposição que alguém pede. E esse o é o quê? Quem foi que pediu preposição? O eu ou o fui? O fui, galera, é o verbo ir, não é isso? No dia a dia a gente fala assim, ó, eu fui no clube. Eu fui em casa, não é assim que a gente fala? Mas o correto é eu fui ao clube, eu fui ao parque, eu fui ao cinema, eu fui ao banheiro, não é isso, galera? Mas na música como é que é? Vai no banheiro. Não é assim, cara. Como é que é o correto? É assim, ó, vá ao banheiro para nos beijarmos. Olha que música melhor. Pô, pra gente fica feião, cara. Pô, aqui, ó, esse simples a virou a mais o, sim ou não? É porque lá em cima tem a mais a. Não é isso? Se ele pediu preposição embaixo, ele pede preposição lá em cima. Tranquilo? Esse o só é masculino porque tem o que aqui? Clube. Quando era praia, esse o tem que ser o quê? Então lá em cima tem a mais a. Pode usar a crase ali, ó. Eu fui à praia. Então, traz por exemplo aqui que eu botei no quadro. Ele sempre foi favorável à proposta. Trocou proposta por pedido, virou a ou não virou? Então pode usar a crase. Usar a crase não, né? Usar o acento grave. Esse acento grave, que é o acento ao contrário, é que indica que ali existem duas vogais. Certo? Não era uma vogal só, eram duas. Só que essas vogais são idênticas, então elas se misturam, certo ou errado? Olha para lá, por favor. As terras foram destinadas, galera, à agricultura. Troca agricultura, por favor, por cultivo. As terras foram destinadas... Você viu? Esse azinho virou a mais o, sim ou não? Sim. Repara comigo que o primeiro a é uma preposição, certo? E o o é o artigo, certo, galera? Ele só é o, porque a palavra subsequente é cultivo. Quando a palavra era agricultura, teria que ser a. Todo mundo enxerga isso? Então, se passou para o masculino e virou a mais o, é porque lá em cima tem a mais a. Só que eu quero muito que você entenda que crase não é só isso, né? A gente tem vários detalhes sobre crase, só que todos os detalhes giram em torno de achar a preposição e o artigo, beleza? A gente está fazendo exercício, só que crase exige mais tempo. Inclusive eu indico para os senhores, digita no YouTube, quem está em casa também. Quem está em casa, essa lista de exercícios vai estar disponível no link. Digita no YouTube assim, ó, aspas, crase sem crise e fecha as aspas. Vai aparecer lá a aulinha de crase, legal, para a gente assistir, beleza? Crase sem crise, vai ajudar pra caramba, vamos lá. Aqui, ela foi promovida a rainha. Galera, a minha professora do ensino fundamental, nada contra as professoras do ensino fundamental, é lógico, mas a minha me ensinou crase de uma forma que me fazia errar algumas vezes. Eu não vou falar o nome dela porque está filmando, só por isso, né? Mas eu sempre falo o nome dela. Ela me ensinou assim, olha antes do a e vê o que tem. Aí tá assim, ó, ela foi promovida, certo? Ela falava assim, tem que ver a regência da palavra que está ali antes do a. Eu não discordo não, tem que ver, quer ver? Ela foi promovida, quem é promovido é promovido? Aí ela falava assim, se essa palavra pede a preposição e aqui na frente tem um feminino, você usa a crase. Assim que eu aprendi. Eu fazia perguntinhas, né? Quem é promovido a. Só de ver um feminino eu já botava crase. Só que quando eu vejo esse a aqui, eu estou vendo preposição, certo? Crase não é só preposição não, né, cara? Crase é o quê? Preposição e... Para saber se tem preposição, isso funciona. Fazer pergunta. Quer ver? Quem é favorável? Funcionou. Quem aceita, aceita algo. Não tem preposição. Só que como crase é preposição e artigo, como é que eu vou saber se tem artigo ou não? Fazendo perguntinha não adianta. Troca pelo masculino. Ela foi promovida a rainha, bota ele foi promovido. Pensa bem se for, pensa bem. Isso. Se você fala que ele foi promovido ao rei.
Não, sério, sério mesmo. Como é que você fala? Ele foi promovido? Isso, é só pensar direitinho, ó, aqui, ó. Ele foi promovido a rei. O A virou ao? Então não tem crase. Ou seja, fazer a perguntinha, a palavra anterior, te ajuda a ver se tem preposição. Eu concordo com isso. Só que crase não é só preposição. Crase é preposição e... Quando eu passo para o masculino, eu enxergo a preposição e o artigo. Não é isso? Olha esse caso aqui, ó. Comecei a chorar. Vai ter crase? Passa a chorar para o masculino. Tem como? Chorar não é um verbo? Existe isso de masculino e feminino para verbo, galera? Logo, nunca vai ter crase antes de verbo. Vê se a lógica não manda. Porque olha só, tem uma regrinha lá. Não se usa crase antes de verbo. Mas por que será, né? Crase é preposição, mas artigo. Alguém enxerga a possibilidade de ter um artigo feminino para um verbo? Não. O verbo não tem gênero. O verbo flexiona, mas número, pessoa, modo, tempo, gênero não. Tanto faz ele ou ela. Não tem diferença para verbo. Então, esse A aqui, ó, não pode ser preposição mais artigo. Porque eu não tenho uma palavra feminina aqui, certo, família? Para ter artigo, necessariamente tem que ter um núcleo feminino, um substantivo feminino. Chorar não é verbo? Então fecha, não tem crase. E quanto mais você faz exercício, mais você vê as coisas se repetirem. Então, ó, você vai fazer 100 de crase, 100 exercícios. Não aqui, né? Mas estou dando uma sugestão. Pode ter certeza que aquele vai aparecer mais de 30 vezes na sua frente. A ponto de você nem precisar mais pensar em passar para masculino, de tanto que você vai acostumar com isso. Então, crie intimidade com prova. A prova tem que ser algo natural para você, não tem que ser novidade, não. Se a prova for novidade, vai dar né, algo errado. Né? O que for, ninguém merece. Né? Ó, tentaremos chegar cedo à praia. Troca novamente praia por clube. Tentaremos chegar cedo? Lembrando que no dia a dia a gente fala no clube, hein? Não, no dia a dia pode, é linguagem informal. Eu estou preocupado aqui com prova, concurso público e língua culta, né? Na língua culta você não chega no clube, você chega? Então, ó, tentaremos chegar cedo ao. Virou ou não virou ao, galera? É porque alguém pediu preposição e alguém tem o quê? Crase. Olha ali, ele fez uma visita à equipe médica. Troca por gentileza. Equipe médica por grupo médico. Ele fez uma visita? Pronto, ó, fechou ao grupo médico. Só que olha que bacana. Crase. E se fosse o verbo? Ó, fez uma visita. Visita é substantivo, não é isso? E se fosse o verbo? Ele visitou a equipe médica. Troca por grupo. Ele visitou? O grupo. Eu poderia ficar aqui horas falando. Quando é verbo, não pede preposição. Quando é nome, pede. Ou falar assim, passa para o masculino. Vai funcionar. Ele visitou a equipe médica. Ele visitou o grupo médico. Mas ele fez uma visita à equipe masculina. Ele fez uma visita ao grupo. Beleza ou não beleza? Aqui, ó, para a gente partir para fazer exercício. Eu estou preso à promessa que eu fiz. Galera, troca, por favor, promessa. Ah, e outra coisa também. Esse lance de passar para o masculino não tem que ser solução mágica para nada, hein, cara? Não é assim, é só isso. Não. É passar para o masculino refletindo sobre o que você está fazendo. Porque, olha só, eu estou preso à promessa. Troca a promessa por contrato, compromisso, pacto, juramento. Sinônimos eu tenho certeza que não vão faltar na cabeça de quem lê. Beleza? Promessa e juramento. Vai, estou preso. Quando você passa para o masculino e vira ao, vai botar acento grave, sem problema, mas quero que você entenda que só apareceu ao porque alguém pediu preposição, certo? E alguém tem o quê? Artigo. Não é uma fórmula mágica, é um método de tornar duas vogais iguais diferentes. Porque a crase acontece por quê? Porque o A é igual ao A, sim ou não? Eles se misturam. Se eu troco pelo masculino, esse A artigo vira o. E aí acaba a mistura. Acaba o motivo para ter crase, não é isso? Olha ali, estou preso a essa promessa. Troca novamente família, promessa por juramento. Eu estou preso? Lembrando que se tiver essa promessa, tem que ficar esse juramento. Igualzinho tá ali, beleza? Eu estou preso a essa promessa. Juramento, estou preso? Alguém fala ao esse? Então não tem crase. E lá tá a lista, né? Não se usa crase antes dos pronomes demonstrativos esse, esse, isso.
Precisa, cara. Perda de tempo. Olha ali. Estou preso a qualquer promessa. Troca novamente promessa por juramento. Estou preso a qualquer juramento. O a vira ao? Então não tem crase. E a gramática bota. Não se usa crase antes dos pronomes indefinidos. Você tem 2 trabalhos, tá? Gravar que não se usa crase antes dos indefinidos e gravar todos os pronomes indefinidos. Que são vários, é um saco gravar, né? Decoreba não. Só grave 2 coisas na vida em português. Preposição e conjunção. Tem que ser um mantra. Grave as conjunções. Decore as conjunções. Porque quem decora a conjunção vê a banca propor a troca do embora pelo conquanto e fala assim, ó, que questão fácil, certo? Vou para a próxima. Quem nunca se preocupou em gravar as conjunções fala assim, com o quê? Porque se você comprar 20 revistas hoje, você vai achar o embora várias vezes, não vai? É uma conjunção famosa. Todo mundo usa o embora no dia a dia. O conquanto, nunca. Eu não vejo ninguém falar, quer dizer, eu vejo pouca gente escrever e 0 falando conquanto. Alguém fala, conquanto estivesse chovendo, fui a... Não. Só que o conquanto existe. Tá lá na gramática, tá lá, tem significado concessivo. E as bancas gostam disso, conjunções que ninguém conhece. Quem decorou, não é decorar ficar lendo igual um maluco, né? É fazer exercício, porque quando você vai fazer exercício, você volta para consultar, não é isso? Fez exercício, volta para consultar. Naturalmente, ó, fica na cabeça, beleza? Olha lá, estou preso a promessas que eu fiz. Crase é o quê? Mais o quê? Se eu colocar a crase aqui, eu vou estar errando. Mas por quê? Promessas não é um elemento plural? Sim ou não? Para ter crase tem que ter artigo, certo, galera? E qual seria o artigo coerente com promessas no plural? O as, né? Você está vendo algum S aqui? Então você não está vendo o artigo, certo? Automaticamente não tem crase, porque crase é preposição e artigo. Não é preposição ou artigo. Tem que ter os 2. Quando você olha esse a sozinho aqui, ó, automaticamente você tem que entender. E eu não estou vendo nenhum artigo aqui, porque é plural. Logo, não tem crase. Se fosse estou preso às promessas, ó, show de bola, com crase. Mas o a sozinho, meu irmão, tem não. Pega a lista aí. Você que está em casa deve ter visto o link com a lista, já baixou e vai acompanhar, hein? Não fica perdido não. Oi? Quem está sem? É para arriscar, beleza? Obrigado por me lembrar, hein? Passa para trás, por favor. Acho que vai dar. Você pode dividir para cá e para lá? Aí vai. Agora vai. 100%? Na parte de trás da lista tem que ter um merchan, né, pô? Se não tiver jabá, não rola. Mas é bacana esse programa aí nosso. O professor Urani, de atualidades, também tem um programa bem legal. Eu acho até melhor que o meu, né? Porque o dele você se informa sobre o mundo, né? O nome do programa do Urani é Direto ao Ponto. Ele chama de Direto ao Ponto G. Porque ele tá de maldade, né? G do Grancu, né? É, mas é direto ao ponto, né? No qual, eu acho que é mensal, não é? Quem acompanha? É uma vez por mês? Uma vez por mês ele senta lá, senta não, né? Fica na câmera comentando os acontecimentos do mundo aplicados à prova. Pô, isso é bacana, cara. Melhor do que Fátima Bernardes, tá? Ah, não, é Patrícia, dá no meio, já são iguais, né? William Bonner, ele é o William Bonner do sertão. O nosso é semanal, né? De língua portuguesa. Não é porque eu tenho mais tempo, né? É porque, né?
Língua portuguesa é um assunto mais complexo, né? Então, toda quarta-feira, ao vivo, 8 horas da noite, a gente trabalha assuntos de língua portuguesa que tenham a ver tanto com atualidade quanto com prova, tá? E aí você participa, tá um ambiente bem legal, tá um ambiente bem legal. Vamos lá, primeira questão do CESP 2013. Assinale a opção em que foram atendidas as regras de emprego ou de omissão do sinal indicativo de crase. Aí vamos lá. A escolha de ser professor é comparável à ação de colocar a cabeça dentro da boca de um leão. Bem motivadora essa frase. Faz eu acordar feliz, com vontade de trabalhar. Pô, meu irmão, que isso? Troca, por favor, família. Ação por ato, beleza? A escolha de ser professor é comparável... Então, deveria ter crase, não é isso? Beleza. B de bola. Com relação à constante necessidade de atualização. Troca constante necessidade por constante interesse. E vamos lá. Reparou? Necessidade e interesse. Não são sinônimas, mas são parecidas, certo? Com relação, vai ao constante interesse. Deveria ter crase, mas não tem. Na letra C tá assim, ó, perguntaram àquela professora. Caramba, professor, tem crase no aquela, eu nem sabia. Olha aqui, olha aqui. Não pertenço àquela empresa. Isso. A crase acontece com a palavra aquela porque começa com A. É o mesmo motivo do artigo, certo? Só que não vai adiantar trocar por um masculino. Porque o masculino daquela qual que é? Aquele que também começa com A, não é isso? Mas vai adiantar trocar por esta, este e isto. Não pertenço àquela empresa. Troca por esta. Não pertenço... É sem medo, hein? É sem medo. Não pertenço àquela empresa. Não pertenço, vai. A esta empresa. Sim ou não? Tem ou não tem A mais esta? É porque aqui tem A mais aquela. Você reparou? Agora, ó, observei aquela empresa. Troca por esta. Observei esta. Viu que não apareceu a esta? É porque não tem preposição. Olha essa opção aí. Perguntaram àquela professora. Troca aquela por esta. Perguntaram a esta. Ó, tem crase. Como ele colocou a crase, o gabarito é letra C, de sabedoria. Brincadeira, tá? Quem tá em casa, tô brincando. Um dia eu falei assim, C de sexo, e continuei a aula. Aí depois de 5 minutos a menina assim, ó. Tipo, não é possível que ele falou isso, não tem cabimento. É brincadeira. Letra D de dado, devido à rachadura. Troca a rachadura por buraco. Devido? Então você viu qual que tem crase, não viu? Letra C. Pra próxima. A próxima é sua, faz aí. Se estiver com falha como o meu, a B de bola, tá com falha? Na letra D, tá assim, ó. Então, D e E é o meu também. E chegou finalmente, ó, a inevitável. Tá escrito aí, com crase, beleza? A inevitável com crase. Na E, que também tem falha no meu, conclusões no plural, tá? E chegou a conclusões no plural, as mais disparatadas, isso aí, né? Deu para corrigir? A inevitável e conclusões. Vai ser fundamental para o gabarito. Vê aí! Você que está em casa também, vai ver Facebook não, hein? Por que você não pode botar aos juramentos? Porque não tem as promessas. Se fosse trocar pelo masculino, teria que ficar a juramentos. Você entendeu? Porque se você coloca o artigo, isso mantém só o A. Aos, perfeito, irmão. Deu para fazer? Ou não deu tempo? E chegou a uma conclusão. Galera, vamos trocar conclusão por entendimento. Pode ser? Raciocínio, entendimento. Primeiro no enunciado. E chegou à conclusão de que o funcionário. Troca a conclusão por entendimento. E chegou ao entendimento. Então tem crase, não tem? Tá certo. Ele quer lá embaixo qual que também tem a crase. Letra A. E chegou a uma conclusão.
Troque conclusão por entendimento. E chegou? Ó, e chegou a 1. Ninguém fala ao 1, né, galera? Então, olha pra cá, por favor. E chegou a 1, vai ficar a 1. Já é suficiente para você não usar o acento grave, certo? Mas vamos entender por quê. Crase é o quê? Mais o quê? Esse 1 já é o artigo. O artigo indefinido no português. Então, se você usa crase aqui, você está colocando preposição mais artigo mais artigo. Aí é redundância. Você pode citar um artigo por substantivo. Então, se tem na sequência o uma, artigo, aquele a só pode ser o quê? Só pensar direitinho, você vai responder. Se já tem um artigo, o a só pode ser o quê? Sem crase. E chegou a um entendimento. B de bola. E chegou então a tirar conclusões. Tirar não é verbo, galera? Né? Pensa comigo, tem como ter crase antes de verbo? Qual é a explicação? Não é porque é não, hein? Imagina, por que não tem? Ah, porque não. Chega disso. Né? Vamos entender. A crase é preposição mais artigo. A gente não enxerga no português a possibilidade de ter um artigo feminino para um verbo. O artigo feminino é para uma palavra feminina, certo, família? O verbo não tem isso, não tem gênero. Então não vai ter crase. Letra C. E chegou a tempo. Pô, tempo é masculino, né, família? Logo, não tem crase. Pô. Não tem nem como pensar em passar para masculino algo que já está no masculino, né? Letra D. E chegou finalmente a inevitável conclusão. Troque, por favor, inevitável conclusão por inevitável entendimento. E chegou finalmente? É esse que tem crase, né? Agora, olha a pergunta que eu te faço. Por que na E não tem? Conclusões não é plural? Se é plural e você não está vendo o artigo as, não tem crase. Certo? Para ter crase, teria que ter preposição a mais artigo as. Você não está vendo nenhum as aí, certo? Então não tem crase. Vai na 3, por gentileza. Gabarito letra D de jeans, beleza? Depois, ó, 3 e 4. Bora lá? Questão 3. Um sistema de educação precisa oferecer às alunas maneiras variadas e flexíveis. Troca alunos por alunos. Olha aí, o sistema precisa oferecer? Deveria ter crase, mas não tem. Ele quer o correto, não é isso? Grande professor Júnior Vieira. Chegue mais, Júnior Vieira. Vem cá fazer companhia pro seu amigo. Vocês conhecem o Júnior Vieira, gente? Esse é o melhor professor de constitucional que eu já vi, e olha que eu já vi milhões, hein? Apesar da minha tenra idade. Esse é o mestre do Brasil, é o melhor. Você estará no sabor? Sabor? Você vai? Eu vou. Tamo junto. Então, tamo junto. Beleza? Ah, moleque! Fica aí, Juninho Vieira, compartilhando com a gente aqui da sua ilustre presença. Toma. Olha o tênis do cara, meu irmão. Chega aí, por favor. Eu sei que o meu sapatinho eu não posso falar nada, né? Tá safado o meu sapatinho. Mas olha o dele. Irmão, é muito fera, meu irmão. Senta aí, Juninho. Galera, o problema... É 3, né? A letra A tem crase, não tem? Quer dizer, deveria ter. Mas ele não botou. Grande moleque. B de bola. As meninas chegam mais maduras ao ensino superior e se dedicam a carreiras. Vai ter crase aí? Carreiras não é plural? Para ter crase tem que ter o as no plural, não é isso? Aquilo que eu falei é verdade, ó. As coisas se repetem.
Você vai ver esse caso de crase aí milhões de vezes na sua vida. E você vai começar a evitar perder tempo. Ô, plural, o A tá sozinho, sem crase. Qual é a próxima? É D, né? É C? Algumas carreiras antes masculinizadas passaram a demandar. Demandar é verbo, galera. Vai ter crase? Claro que não. Letra D de dado, chegar a esse mundo. Passa esse mundo para o masculino. Pô, já tá. Então não tem crase. Olha a letra E. Quando estão no ensino superior, mulheres se adaptam rapidamente à dureza dos cursos de exatas. Troca dureza por trabalho, beleza? As mulheres se adaptam rapidamente. Perfeito, é o correto, né, galera? Gabarito qual que é, então? Letra E. Show de bola. A 6, para a gente parar de falar de crase e prosseguir, que eu vou deixar 3 para você, tá? A 6 é sua. Primeira bola que meu filho ganha na vida, moleque. Tô brincando, gente, tá? Não é pra ele não, tá? Não é pra ele não. Até porque essa bola é de vôlei, né? E o negócio dele é futebol, eu acho. Caramba, professor, tem a palavra Nigéria aí, cara. O que eu faço aí? O que eu faço com essa palavra aí, pelo amor de Deus? Letra A. O autor gostaria que sua história chegasse a quem estivesse. Quem é um pronome feminino? É uma palavra feminina, galera? Quem? Repara que o quem nem tem essa de masculino e feminino, né, galera? Quem é tanto para ele quanto para ela, certo ou errado? Então não tem crase. B de bola. O autor gostaria que sua história chegasse a casais em conflito. Casais, no plural, e além de ser masculino, não permite a crase. Letra C. O autor gostaria que sua história chegasse a alguém em Chicago. Crase é o quê? Mais o quê? Alguém, para ter crase, teria que ser uma palavra feminina. E alguém é feminino? Então não tem crase. O autor gostaria que sua história chegasse a uma cozinheira. Troca cozinheira por cozinheiro. O autor gostaria que sua história chegasse... Ó, vai ficar assim, ó. A um cozinheiro. Virou ao? Então não tem crase. Só pode ser a E. Mas por que tem crase na E? Porque se eu vou à Nigéria, eu volto... Quem sabe? Quem sabe me acompanha. A música é assim, ó. Pô, com câmera não rola. É assim, ó. Se voar, volto dar, eu craseio o ar. Craseio é o verbo crasear. A gente inventou agora? Se voar, volto de, crase para quê? Mas para quê? Tem que ter isso aqui, ó, senão não rola. Então, claro que vai rolar a música. O rei é fundamental. Isso é no ritmo de Jingle Bells. Você conhece Jingle Bells? Como é que é Jingle Bells em português? Vamos lá. Jingle Bell, o quê? Não, aí é inglês. Tirou onda. Jingle Run the Rate, falando em português. Jingle Bell, o quê? Olha o brasileiro como é que é, né, cara? O brasileiro, na música de Natal... Fala de limpar a bunda com o jornal, cara! O brasileiro sacaneia tudo, velho. Mas vamos tornar essa música algo sério agora, que é crase. É no ritmo de Jingle Bells. É assim, ó. 1, 2, 3. Quem sabe canta, tem gente aqui que sabe. Não me deixe sozinho nessa. Se voar, volto dar, eu craseio o ar. Se voar, volto de, crase para quê? Rei! O rei tem que ser... Porque o rei é a hora do cartão resposta do seu rival. O cara vai marcar assim, ó, 4, letra A. Rei! Vai rasurar e vai perder, né? Só que na saída, já sabe, né, ó. Rua, correndo, meu irmão. Vai apanhar. Como é que funciona a música na prática? Já treinamos, agora todo mundo junto. 1, 2, 3, vamos lá. Se voar, volto dar, eu craseio o ar.
Se voar, volto de crase para quê? Tá fraco esse rei, você viu? Eu entendo que sábado à tarde é o momento de mais preguiça da história do universo, né? Mas vamos com vontade. Se voar, volto da, eu craseio a. Se voar, volto de crase para quê? Ah, moleque! Se eu vou a Fortaleza, eu volto... Ó, você não é um militar. Você não volta da Fortaleza. Se você vai a Fortaleza, você volta o quê, gente? Se voar, volto de... Se eu vou a Bahia, eu volto... Se voar, volto da... Eu craseio a. Se você vai a Taguatinga, você volta... Sem crase com Taguatinga. Se você vai a Candangolândia, você volta... Então tem crase na Candangolândia. É assim que funciona. Certo? Se eu vou a Roma, eu volto... E se eu vou a Roma Antiga, eu volto... Roma Antiga, se tiver especificação, vai ter. É só cantar a música, não tem erro, tá certo? Na placa de Fortaleza, bem-vindo a Fortaleza, tem crase, hein? Tem crase. O moleque me mandou a foto, a gente analisou lá no nosso programa, né? Mas tá errado, hein? Beleza? Se você vai a Salvador, você volta o quê? Sem crase. Se você vai a Tijuca, você volta... Isso, viu? Todo mundo conhece Tijuca. E se você vai à Nigéria, você volta o quê? E se fosse Moçambique, você voltaria? Aí funciona, ó. Se voar, volto da crase. Se voar, volto de crase para quê? Beleza? Aí eu vou deixar a 7, a 8 e a 9 de crase para você. Temos condições plenas de fazer. Daqui a pouquinho um gabarito. Vamos, por favor, para 10, rapidinho. O texto apresenta uma oração na voz passiva em que trecho? Ai, meu Deus do céu, voz passiva. É muito fácil. Eu juro. O pneu furou é a frase. Gostei. No meu caso, com certeza, né? Eu nunca troquei na vida um pneu, mas tudo bem. O pneu furou, quem é o verbo? Não é pneu, eu juro. Quer ver? Conjuga o verbo pneu. É porque a nossa tendência é sempre olhar primeiro para o sujeito. Eu sei como é verdade isso. Só que não pode ser assim. O primeiro passo é sempre olhar o verbo. O verbo é o cara. O pneu furou, quem é o verbo? Quem furou? Achei o sujeito e achei o verbo, certo? Quando eu aprendi voz passiva ativa com a professora, com a tia lá, né, cujo nome eu não vou falar para não rolar processo, ela ensinou assim, ó. Se o sujeito pratica a ação, a frase está na voz ativa. Se o sujeito sofre a ação, a frase está na voz... E não é só ela que ensina assim. O pneu furou. Olha o sujeito, por favor, gente. O pneu. Ele está praticando alguma ação? Ele está o quê? Então quer dizer que eu tenho uma frase na voz passiva? Então, peraí. Então tem uma coisa errada. O sujeito não está praticando a ação, certo? Está sofrendo a ação, cara. Mas isso aqui não é voz passiva nunca. Sabe por quê? Eu só reconheço coisas do verbo olhando o verbo. Exemplo, você só sabe que o verbo está no futuro se você olhar para o verbo, não é isso? Você só sabe que o verbo está no passado, no presente, enfim, olhando para quem? Para o verbo. Como é que o cara vai falar que o pneu furou? É voz, para mim, ativa. Vamos lá, né? Se o sujeito pratica a ação, a voz é ativa. E se o sujeito sofre ou recebe a ação, a voz é passiva. Se você botar a voz passiva nesse caso, você erra. Aí você fala, como é que pode? Se ele está sofrendo a ação, eu aprendi, a voz é passiva. Mas não é o sujeito que te mostra se a voz é ativa ou a voz é passiva. O assunto é vozes verbais, certo ou errado? Vozes verbais. Só é capaz de mostrar a voz ativa ou a voz passiva quem? O verbo. É o verbo que tem que estar na voz passiva e é o verbo que tem que estar na voz ativa. Beleza ou não beleza? Para o verbo estar na voz passiva, tem que acontecer o seguinte. O pneu foi furado. Quando você fala o pneu foi furado, você tem uma estrutura verbal chamada de locução verbal, com o ser sendo auxiliar, beleza ou não, galera? E o furado estando no particípio, lembra? Furar é infinitivo, furando é gerúndio e particípio é furado. Geralmente termina em ado ou ido.
A não ser que seja aquele particípio irregular. Ninguém fala fazido, né? Ninguém fala escrevido. A gente sabe. Então, a voz passiva, para mim, vai ser o seguinte. Quando o verbo se encontra na voz passiva. Esquece o sujeito, porque olha só. O pneu furou. O pneu pratica ação ou sofre? O pneu foi furado. Pratica ação ou sofre? Nos dois ele sofre, certo ou errado? Mas qual dos dois está na voz passiva? Não. Ó, a voz passiva é a locução ser mais um verbo... desculpa. Era para escrever particípio, tá? Olhando para mim aqui, galera. A vidraça quebrou. Quem quebrou? Ela pratica ação ou sofre? Mas a voz é passiva? Agora, a vidraça será quebrada. Olha a diferença. A vidraça será quebrada. Quem será quebrada? Sofre ação, não sofre? Mas não é por isso que a voz é passiva, não. A voz é passiva porque você tem o será, que é o verbo ser, mais o quebrada que está no particípio. Então, o pneu furou e o pneu foi furado, nos dois o pneu sofre ação, certo, galera? Mas eu só tenho voz passiva no verbo aqui. Porque aqui eu tenho ser mais particípio. Então a voz é o quê? Fala assim, passiva. Aqui em cima eu tenho ser mais particípio. Então a voz é o quê? Ah, já sei. Quer ver, ó? Anderson Silva levou um chute. Quem levou um chute? Anderson, se você estiver vendo um chute do seu filho pequeno, beleza? Não estou te desmoralizando. Que brincar. Ah, o José Aldo falou uma parada dessa um dia. O José Aldo, lutador, botou no Twitter. Sou maluco de estar falando de lutador de vídeo, meu Deus do céu. Ele botou assim, ó. E aí, pessoal? Gostaram da luta de ontem? Ó, a gente ri, mas é um erro muito comum. Vários amigos nossos botam assim no Facebook. Sangue de Jesus. Isso aqui é encosto, tá? O encosto do erro. Tem que levar lá na, né? Galera, o gostaram no passado é com AM, né? O tal do Altinho pro futuro, certo? Agora olha a frase. Anderson Silva, mas tô brincando, você pode, José Aldo. Se for assim, ó, Anderson Silva levou um chute, praticou a ação ou sofreu? Então a frase é voz passiva? Não, porque o verbo tá assim, ó, levou. Para a frase estar na voz passiva tem que ser o quê? Ser mais particípio. Olha a frase. Anderson Silva foi levado ao hospital. Foi a qual verbo? Ser. Levado tal não tá no particípio? Tá. Agora mete bronca aí nas questões, pô. Olha só. A 10 e a 11. Porra, tem que encerrar. Ó, vocês sabem que eu estou passando o horário, não sabem? Mas sabem por quê, né? Vocês são testemunhas, o professor João Nogueira está aqui bolado comigo, mas vocês sabem que hora que eu peguei isso, não sabem? Eu peguei aqui 15 para as 3, não foi? Aí você me desculpa, meu irmão? Vamos lá, galera, questão 10. Qual frase está na voz passiva, por gentileza? Olha a letra A. A série de dados do CAGED tem início. Qual o verbo é? Quem é o verbo, gente? O verbo tem está na voz passiva? Letra B. O crescimento do número de empregos formais criados foi de blá blá blá. Foi é o verbo, certo? Foi é o verbo ser, sim ou não? Mas você não tem a locução ser, mas particípio. Tem só o verbo ser, certo? Mas e o criado que está antes? Não, né? Não é particípio, mas ser. É ser, mas particípio. Beleza? Letra C. Pode haver uma diminuição. Galera, pode haver. Isso aí é ser, mais particípio? Não. Tudo voz ativa, né? Quando não tem voz passiva, a voz é o quê? Ativa.
Os preços dos bens duráveis não estão aumentando. Estar mais gerúndio, a voz passiva? Não. Olha a letra E. No caso da indústria de informação, por exemplo, foram criadas blá 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 vagas. Foram é qual verbo? Ser. Criadas está no? Ser mais participe. A voz é o quê? Gabarito, letra? Beleza. Vamos para a última aí. A 12 é a sua de presente. Um exemplo de construção na voz passiva presente no texto 2 está, letra A Gulliver recolherá 6.000 brinquedos. Recolherá é o verbo, né, galera? Tá na voz passiva? Beleza. B de bola. O consumidor pode solicitar a devolução do dinheiro. Pode solicitar. É voz passiva? Não. C. Enviar o brinquedo por Sedex. Também não. A empresa também é obrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. É qual verbo? Sim. Obrigado está no? Você marcou ou não marcou a D? Show de bola, né, galera? Tranquilo ou não? Então, galera, vou deixar os senhores na excelente companhia do meu irmão Júnior Vieira, que vai com certeza brindá-los com muito conhecimento de direito constitucional. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer estar com os senhores, tá? O gabarito de tudo eu vou deixar, daqui a pouquinho vou montar no quadro aí no final, beleza? E eu vou estar lá fora, quem quiser pegar comigo, fica à vontade. Depois da aula do Júnior. Foi, irmão?